filhos de Israel. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxes a este deserto para matarmos de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colheram, e será o dobro do que colheram a cada dia. Quero ler contigo também o versículo 16. Ele diz assim: eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso a cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas na tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Medindo com o gome, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um o quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu vícios e cheirava mal. Até aqui. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguimos falar de confiança sem antes falarmos de fé. O autor da carta dos Hebreus vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não conseguimos ver. O firme fundamento. Ele está falando de construção. E falando em construção, ele está falando de alicerce. Ele está falando de base. Aquilo que não cai, aquilo que sustenta. Nós olhamos para este templo, nós não conseguimos ver a base, nós não conseguimos ver o alicerce, mas sabemos que ele está lá, porque ela está de pé, e é ele que segura toda a estrutura. A fé é esse alicerce, a fé é essa base que vai segurar a estrutura. A fé, ela é um sentimento, nós sentimos. E a confiança é a ação depois dessa fé. A ação, aleluia, ela vai gerar essa confiança. Nós sentimos fé. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que a fé sem ação, ela é uma fé morta. Ela não serve para nada. A fé, ela tem que nos impulsionar a fazer coisas grandes. A fé, ela tem que nos impulsionar a confiar no Senhor, naquele que é o autor e consumação das nossas vidas, é aquele que nos liberta, nos salva, nos edifica. A fé, aleluia, ela é aquele sentimento, mas a confiança vai gerar a ação depois do sentimento. Eu quero ler contigo no livro de Jeremias. Você que está com a sua Bíblia na mão, vamos folhear um pouco. Aleluia, Jeremias, seu capítulo 17. O seu versículo 5, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu já ouvi pessoas dizer: maldito o homem que confia no outro, então eu não confio em ninguém. Não. A palavra do Senhor não está dizendo maldito o homem que confia no outro. A palavra do Senhor está dizendo: maldito o homem que confia no homem. Maldito é aquele que confia na força do seu braço. Maldito é aquele que confia na sua inteligência. Maldito é aquele que confia no seu poder aquisitivo. Maldito é aquele que confia no seu poder de persuasão. Maldito é aquele que confia, aleluia, no seu dia de trabalho. Maldito é aquele que confia em si mesmo. Aleluia. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu dou conta, eu dou jeito. Aleluia. E onde está Deus nessas frases? Aonde está o agir e a ação, aleluia, que vem gerado da fé, que é o sentimento? Onde está o mover? O Senhor não está no eu posso. O Senhor não está no eu confio. O Senhor não está no eu
consigo. Não. Quem não depende de Deus não precisa dele. Afinal, nós não dependemos. Aquele que depende da força do seu braço, aquele que depende, aleluia, do seu intelecto, aquele que depende do seu poder aquisitivo, não precisa de Deus. Nós vamos ver isso no livro de Marcos. Glória a Deus. Marcos capítulo 2. O versículo 17 diz assim: Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não me chama justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se nós conseguimos tudo pela força dos nossos braços, para que nós precisamos do Senhor? Se nós não estamos doentes, para que nós precisamos de médico? O médico não me vale de nada quando eu estou sã, quando eu estou boa. O médico não me vale de nada quando a minha saúde está em perfeito estado. E muitas das vezes somos nós no nosso dia a dia. Nós dizemos que não precisamos de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: esse povo me honra com os lábios, aleluia, mas o seu coração está longe de mim. Muitas das vezes nós honramos, dizemos que confiamos a Deus, que temos fé no Senhor, mas queremos tirar a situação das mãos dele. Muitas das vezes nós falamos: Senhor, eu confio em ti, toma essa causa em tuas mãos. Mas na primeira oportunidade vem o medo no nosso coração e nós queremos tirar o controle das mãos do Senhor. Não, eu vou ficar acordada essa noite inteira, eu vou trabalhar, porque amanhã eu vou gerar tanto dinheiro para pagar tanta conta. Mas nós não pensamos: eu vou ficar acordada, vou descer na madrugada e orar ao meu Pai em secreto, porque Ele me vê e me recompensa. Muitas das vezes nós queremos confiar no Senhor desconfiando. Entregamos uma causa, mas queremos toda vez tomar das mãos do Senhor. Aleluia. Jeremias 17:5 vai falar de uma confiança que anula a nossa dependência em Deus, porque ela está no homem. Aleluia. Quem não depende de Deus não precisa dele. E no Salmo 146, aleluia, eu quero ler contigo no livro de Salmos. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome. 146. O verso 5 vai dizer: Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Aqui nós vemos a diferença. Naquele que verdadeiramente confia no Senhor e que lança sobre ele todas as suas lutas e dificuldades. A palavra do Senhor, ela vai dizer para nós, ela vai enfatizar que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, por seu socorro. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Quero ler contigo também em Jeremias, onde nós lemos, porém eu quero ler contigo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Bendito é aquele que confia no Senhor quando o dia mal vem. Bendito é aquele que confia no Senhor quando a dificuldade bate a porta. Bendito é aquele que confia no Senhor mesmo no momento de tribulação e dificuldade. Bendito é aquele que não fica confiando na força do seu poder aquisitivo, na força do seu trabalho braçal, na força do seu poder intelectual, na sua eloquência, aleluia, na gravidade da sua voz. Mas bendito é aquele que deposita a sua confiança no Senhor, aquele que sabe que todo socorro e provisão vem do Deus Altíssimo. Aleluia. Voltando para o nosso texto base em Êxodo, Glória. eu quero ler novamente contigo o versículo 4 que vai dizer: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. O Senhor vai trabalhar a obediência daquele povo. Quando o Senhor ele faz com que eles colham o pão de
cada dia o Senhor vai trabalhar a fé daquele povo. Um povo que outrora era cativo nas mãos de Faraó. Aleluia. Vai declarar para o Senhor: nos trouxe para o deserto para morrermos de fome? Era melhor que nós estivéssemos lá, nas mãos de Faraó, cativos, escravos, mas à beira das panelas de pão e carne. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aonde está a tua confiança? Será que você tem o desejo no seu coração, assim como esse povo, que era melhor que ficasse escravo nas mãos de Faraó? Será que o seu coração ele teme a certo ponto, aleluia, de perecer? Que você escolhe, eles escolheram, aleluia, estarem presos nas mãos de Faraó, cativos, porque eles não tinham confiança, porque eles temiam perecer e morrer de fome. Eles viram a grandeza desse Deus, um Deus que libertou eles, um Deus que fez grandes feitos, abriu o mar vermelho, mandou, aleluia, pestes, matou o primogênito. Eles viram a grandeza do Senhor e mesmo assim eles não confiaram, mesmo assim eles não tiveram fé. Em 2 Coríntios, aleluia, Jesus. 2 Coríntios, capítulo 8, o versículo 15 diz assim: como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. O meu Deus e o Deus a qual você serve, ele não faz acepção de pessoas. O texto ele vai dizer e enfatizar, aleluia, que aquelas pessoas colheram segundo a quantidade que tinham em suas tendas, a quantidade de pessoas que tinham em suas casas. Então, suponham que em uma casa tinha 10 pessoas, eles escolheram 10 gomer, aleluia. Suponhando que uma casa tinha só 3, eles escolheram 3. Mas o nosso Deus ele é tão justo e tão fiel, aquele que tem confiança nele, que aquele que colheu de muito, aleluia, não sobrou. E aquele que colheu pouco, não faltou e não passou fome. Em Salmos 125, que eu quero ler contigo. Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, ficam firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor ao seu povo, desde agora e para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas eles permanecem. Aqueles que confiam no Senhor permanecem. Aquele que confia no Senhor permanece diante de luta, permanece diante de dificuldades, permanece diante das aflições. Aleluia. Jó, ele confiou no Senhor. Jó perdeu 10 filhos de uma vez só, mas ele permaneceu. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele permaneceu. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos fugir da aparência do mal. Mas quando a palavra do Senhor diz isso, a aparência do mal vai dizer: fuja dos desejos da carne. Quando a dúvida entrar no teu coração, fuja dela. A dúvida não provém do Senhor. Quando o medo adentrar no teu coração, fuja dele. A dúvida não provém do Senhor, o medo não provém do Senhor. Mas enquanto ao diabo, resistir. Resistir, permanecer. Por isso o mundo aí fora não entende. O mundo aí fora não consegue entender como uma pessoa está passando por lutas e dificuldades, está permanecendo, está resistindo. O diabo está afrontando, a dívida está batendo na porta, mas ela está permanecendo. Ela está resistindo, aleluia, porque ela confia no Deus que ela serve. Resistir, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer. Aquele que confia no Senhor entrega a situação em suas mãos. As nossas aflições, os nossos medos, a nossa preocupação, ele só acontece porque nós deixamos de confiar em Deus. Aquele que confia no Senhor entrega. E muitas das vezes a entrega quer dizer renúncia. Mas veja bem, renúncia é diferente de abrir mão. Renunciar é quando eu entrego: Senhor, essa causa está em tuas mãos e eu não pego mais. Senhor, está em tuas mãos a minha dificuldade, o meu problema. Eu não pego mais, porque eu confio no Deus que eu sirvo. Aleluia. É como o louvor da harpa vai dizer:
em fervente oração. Aleluia. Venha o teu coração na presença de Deus em amar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Entrega, minha irmã. Seja lá o que for, entrega no altar do Senhor. Aleluia. Não importa o que, não importa se é espiritual, se é financeiro, se é na saúde, não importa se é no sentimental, entrega no altar do Senhor, como o povo vai falar. Glória a Deus. Só então hás de ver que o Senhor tem poder. Foi isso que o Senhor fez com este povo. Você vai viver daquilo que eu te provei a cada dia. Você vai viver da minha provisão, para que você veja e entenda que eu sou Deus na tua vida. Aleluia. Glória ao Senhor Glória. Jesus Cristo. É por isso que o Senhor coloca as situações diante de nós. É por isso que o Senhor permite que situações aconteçam nas nossas vidas, para que nós venhamos entender que o Senhor Ele tem poder, mas para isso você tem que entregar. Deixa no altar do Senhor sentimentos, pensamentos, dúvida, que deixa no altar do Senhor, porque não provém de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Devemos entender que o que nós fazemos para Deus não deve ser movido pela lógica humana. Elas são movidas pela confiança em Deus, que nos faz fazer o que não tem lógica. Nós devemos entender, aleluia, que aquilo que nós fazemos para Deus não é movido pela lógica humana, mas nós devemos entender que aquilo que nós fazemos para Deus, aleluia, muitas das vezes as pessoas aí afora não vão entender. A lógica vai dizer, aleluia, que uma pessoa quando é lançada numa fornalha de fogo ardente, ela se queima e muitas das vezes morre. Mas a confiança em Deus foi ela que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles saíram da fornalha de fogo ardente, sem nem estar, aleluia, cheirando a fumaça. A lógica vai dizer que um homem lançado numa cova cheio de leões famintos não iria sair de lá vivo, mas a confiança em Deus foi ela que fez com que Daniel saísse daquela cova de leões ilesos. E detalhe, ele fez leão no travesseiro. A lógica humana não entende como que um pai vai perder os seus 10 filhos e ainda glorificar a Deus. A lógica humana não entende o porquê você continua de pé. A lógica humana não entende o porquê você já foi açoitado tantas vezes, o porquê você passou por tantas dificuldades e ainda continua perseverante. Mas entenda que as coisas de Deus, elas são antagônicas às coisas do mundo. Elas são diferentes. As coisas de Deus, elas são diferentes das coisas do mundo. O mundo não consegue compreender. Por isso a palavra do Senhor vai dizer: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da sua pregação. O evangelho é loucura. Confiança em Deus é loucura. Onde o homem vai dizer não tem jeito mais, onde o homem vai dizer acabou, agora é o fim. O Senhor ele se levanta do seu trono e atesta por conta da sua fé e confiança nele. O Senhor ele levanta do trono só para te dizer que ele é aquele que dá a última palavra. Glória a Deus. Quem conhece a Deus verdadeiramente rejeita a lógica humana. Nós crentes
que confiamos neste Deus Todo-Poderoso, não devemos, aleluia, andar pela lógica humana. Nós andamos pela contramão deste mundo. Nós andamos na contramão deste mundo. As pessoas não conseguem entender como uma pessoa que foi traída não consegue trair, não consegue dar na mesma moeda. Uma pessoa no mundo não entende que uma pessoa que foi humilhada não humilha. As pessoas no mundo não entendem o porquê que muitas pessoas crentes não conseguem devolver na mesma moeda. Mas entenda, aleluia, que nós andamos na contramão deste mundo. Aleluia. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Aleluia. Entregar e confiar. Quando confiamos, nós deixamos que aquela pessoa tenha o controle da situação. Não é errado você confiar na sua amiga. Não é errado você confiar no seu esposo. Não é errado você confiar no seu filho. Não. Nós devemos confiar. Mas saiba que o homem, aleluia, uma hora, ele pode te decepcionar. Mas alguém já viu Deus decepcionar alguém? O Senhor, ele não decepciona. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Salmos: torre forte é o Senhor, torre segura, porque eles confiavam que no meio da guerra, se eles precisassem de refúgio, o Senhor seria o seu refúgio. Eles confiavam que se eles precisassem recuar na batalha, o Senhor seria a sua torre forte. Então, clame ao Senhor, busque ao Senhor, aleluia. A lógica humana vai dizer que uma pessoa, aleluia, que tem um ente, ai querido, nas mãos de um vício, aleluia, procurar primeiramente ao Senhor, do que procurar casas para de recuperação, procurar jeitos, aleluia, medicinais para libertar essa pessoa. Eles não entendem o porquê. Não é errado procurar um médico aquele que está doente. Não é errado procurar auxílio àquele que necessita. O errado é colocar, aleluia, sua confiança no homem antes de Deus. Primeiro o Senhor, aleluia. Primeiro o Senhor, e eu tenho certeza que tudo Ele fará na tua vida. Aleluia. Aleluia. Em 1 Pedro, seu capítulo 5. Eu quero ler contigo, 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 10, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Juntamente com essa palavra, eu quero ler contigo no livro de João. Aleluia. João, capítulo 14. O versículo 1, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Uma das qualidades daquele que confia no Senhor é que não deixa com que a desconfiança, a tribulação, o medo, a dúvida suba ao teu coração. Porque a palavra do Senhor, ela está nos dizendo e nos afirmando: não se turbe o vosso coração. Se você anda preocupado com o dia de amanhã, você não está com a sua confiança em Deus. Aquele povo, aleluia, da qual o Senhor falou: vivei, aleluia, daquilo que eu te provei no dia. Aleluia, aquele que guardou, passou fome. Porque a palavra do Senhor vai dizer que segundo cada um podia comer. Então aquele que guardou, ele passou fome. E no outro dia estava cheio de bicho. E o Senhor está dizendo: viva o hoje. O ontem passou, o amanhã eu vou prover na tua vida. Mas o hoje é uma dádiva. Por isso é chamado de presente. Por que você está passando fome? Com medo do que virá amanhã? Se o amanhã o Senhor disse que vai cuidar. E eles não confiaram no Senhor. No outro dia estava tudo cheirando mal, cheio de bicho. E assim é a minha e na tua vida. Você vai trabalhar a sua vida inteira e não vai ter nada se a sua confiança não for no Senhor. Você vai buscar médicos a vida inteira e nunca vai ser curado se a sua confiança não estiver no Senhor. No outro dia cheirava mal e já tinha bicho. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Eles não confiaram na palavra do Senhor. Eles não confiaram que o Senhor disse para eles que o Senhor proveria o pão de cada dia. Deus, Acaso aleluia.
O Senhor é homem, o Filho do homem, para que minta ou se arrependa? Aleluia. O Senhor, Ele não duela com o seu caráter, irmão. Ele não duela com o seu caráter. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. E eu quero ler contigo para finalizar. Aleluia. No versículo 19, que diz assim: disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Ele, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheiraram a mão. E eu sei assim: aquele que confia, crê no que Deus diz. E Ele diz que não vai prover, aleluia, para você o pão de cada dia. Ele diz para você confiar e crer. Não passar fome, não, querendo guardar para o amanhã. Não. Porque o amanhã, muitas das vezes, ele pode estar cheirando mal. Muitas das vezes pode estar cheio de bicho. E o maná que era tão gostoso, que a palavra do Senhor vai dizer que tinha gosto de pão de mel. Aleluia. Estava amargo, cheirando mal e cheio de bicho. Amém? Confia no Senhor e tudo Ele falar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.